Então vamos dar continuidade aqui, certo? Vamos entrar agora na parte geométrica, né? Parte de polígonos. Então vamos definir aqui, né? Polígono, na verdade, é uma figura que ela é formada por linhas fechadas, né? Linhas simples e que também fechadas e simples, basicamente é isso. E são linhas retas, né? Não tem linhas curvas. Aí qual é a ideia de ser linha fechada? Porque ela vai ter um encontro aqui, ó, vai fechar. Se tivesse aqui, ó, isso aqui não tivesse fechado, não seria um polígono. E também linhas simples. O que quer dizer linha simples? Quer dizer que não há cruzamento, ó, de linhas. As linhas não se cruzam, certo? Isso aqui também não é um polígono, porque está se cruzando as linhas, beleza? Então, e também não pode ser arredondado, curvo, né? Isso aqui também não é um polígono, beleza? Então, basicamente a definição de polígono, certo? Vamos falar sobre os elementos, né? Nós vamos ter inicialmente os vértices, né? Os vértices são a interseção, ó, desses lados do polígono. Então, o vértice são pontos, ó. Esse pontinho aqui, ó, ponto A, o pontinho B, C, D e o E, beleza? Então, esses pontos aqui, ó, que são encontro dos lados, beleza? São chamados de vértices. E como eu já falei, né, os lados são esses segmentos aqui, ó. Os segmentos são os lados do polígono. Se esses segmentos se encontrando e sendo da forma fechada, formam um polígono, certo? Então tem os lados, ó. Esse segmento que vai de A até B, segmento AB, de B até C, segmento BC, de C até D, CD, de D até E, e de E até A, é A, poderia ser A a E também, beleza? Então temos aí os lados. Os lados são segmentos, então a gente bota dessa forma aqui, desse tracinho aqui em cima. E os ângulos internos, né? Os ângulos internos são ângulos que estão na parte de dentro desse polígono. São eles, ó. Esse ângulo que está no vértice A, esse ângulo no vértice B, no vértice C, no vértice D e no E. Quando não damos nomes, né, assim, direto ao ângulo, tipo, poderia colocar aqui que esse ângulo é alfa, isso aqui é beta, até por aí vai. Como quando a gente não dá, a gente se baseia pelo vértice em que esse ângulo está. Ó. Se esse ângulo aqui está no vértice A, esse é o ângulo em A, vértice A. Aí eu vou ter o ângulo em B, certo? Esse símbolozinho aqui, ó, para determinar que em B eu tenho esse ângulo, ângulo B. O ângulo em C, em D e em E, beleza? Mas eu também poderia dar um nome outro qualquer, né? Tipo alfa, beta, letras gregas, poderia ser um Azinho minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, por aí vai, certo? Mas quando não tem, a gente se baseia dessa forma, certo? Quando aparecer assim, ó, uma figura, e daí diz assim, ó, o ângulo A, certo? Com esse circunflexo aqui, ó, certo? O A com circunflexo quer dizer o quê? É o ângulo que está no vértice A, então é esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo assim, beleza? Então, também alguns elementos, né, a mais dos polígonos. Nós temos as diagonais. Que seriam as diagonais, né? São segmentos formados por vértices que não são consecutivos um do outro. Ó. Tipo o A. O A, quais são os dois vértices que são consecutivos de A, que estão próximos? O B e o E. Ou seja, os vértices que não estão consecutivos de A são o que? C e D. Então eu vou ter a diagonal, ó, que vai de A até C, e a diagonal que vai de A até D. Então já tenho aqui duas diagonais. Ó. A, C é um segmento e A, D que é outro segmento. Beleza? Ó, de B também é a mesma situação. Ó. O A é consecutivo e o C também. Então vai ó, de B até E e de B até D. Ó. B até E, B até D. Né? E aqui no C, ó, ele vai até A e até E. O CA já foi feito aqui, ó, que é AC, é a mesma coisa. Então não precisa colocar. Então vai de C até E. Por que eu parei aqui, ó? Porque já acabou. Porque se eu pegar o de D, DA já tá aqui, ó. AD.
E DB também já está aqui, ó, certo? E o E, mesma coisa, ó. EB já está aqui. E EC já foi feito aqui também. Então todas as diagonais foram feitas já. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? E nós temos também a ideia de ângulos externos, né? O que seriam ângulos externos? Ângulos que estão fora do polígono. Então como é que a gente faz para achar esses ângulos? A gente faz o seguinte, ó. A gente pega qualquer lado, né? Vamos trabalhar aqui com esse lado aqui de baixo. Aí a gente dá prolongamento a esse lado. Para cá ou para lá, ó. Vamos dar para lá, ó. Esse ângulozinho aqui que foi formado, ó. Esse ângulo que está aqui, ó. Esse é um ângulo externo, certo? Aí eu vou dar um nome a ele aqui, ó. Vou chamar, sei lá, como ele está em C, vou chamar de C minúsculo, certo? Vou fazer um aqui, ó. Vou dar continuidade desse lado, ó. Se eu der continuidade desse lado, eu vou ter um outro ângulo aqui, é um outro ângulo externo. Vou chamar de B minúsculo, que é a mesma coisa. Vou dar continuidade. Ó. Notem que sempre são formados aqui dois ângulos, ó. Esse aqui maior e esse menorzinho. Esse maior é de 180 nos dois aqui, ó. Beleza? Então esse ângulozinho menor, Azinho. Por ali vai, ó. Aqui é o E. Aqui é o D. Então esses ângulos aqui, ó. A, vou botar assim. Não botei aqui, mas... B, Czinho, Bzinho e E. Esses são meus ângulos externos, certo? Mais na frente a gente vai trabalhar a ideia da soma dos ângulos internos e externos. A gente vai ver que tem uma diferençazinha, certo? Beleza? Então nós vamos agora passar para a parte de nomenclatura, né? Que é bem simples, beleza? Depois vamos falar um pouco sobre como é que a gente descobre o número de diagonais de um polígono, beleza? Também vamos falar, dentro da nomenclatura, dizer a diferença de polígono convexo e tal. Então é isso, vamos depois descobrir, né? Porque a gente viu aqui, ó, que aqui tem 5 diagonais. Vamos ver como é que a gente descobre em todos os tipos de polígono quantas diagonais vão ter, beleza? A gente vai ver mais na frente. Então, dando continuidade aqui, né? Vamos falar um pouco de nomenclatura, certo? De polígonos. E falar aqui, só definir com vocês a ideia de quando o polígono é côncavo, quando é que ele é convexo, certo? Eu vou botar aqui duas figuras, né? Talvez só de perceber pela figura você já sabe qual é a definição. Que é um polígono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados. Esse é um polígono côncavo, esse é um polígono convexo, certo? Convexo. Tem um índice aqui. Convexo, beleza? Aí o que acontece? Talvez você meio que já tenha tido uma ideia de como é que é um polígono côncavo, né? O convexo é esse mais tradicional que a gente tem, ó. Não tem uma abertura para dentro dele aqui, ó, certo? Esse aqui eu já tenho, ó. Então como é que a gente faz para definir uma definição assim bem razoável? Eu vou fazer os mesmos dois aqui, ó, só que maior, certo? Aqui. Pronto. O que a gente faz? Ó? A gente pega e marca 2 pontos, né? Dentro desses polígonos, ó. Aqui, 2 pontos. Aí a gente traça o segmento, ó. Num polígono desse tipo convexo, certo? Sempre esse segmento vai estar todo dentro do polígono. Vai estar tudo aqui, ó. Está totalmente dentro. Qualquer 2 pontos que eu pegar aqui, ó. Quando eu traçar o segmento, esse segmento vai estar todo inserido dentro do polígono. Agora, quando ele é côncavo, ó, eu vou pegar um exemplo aqui que cai no mesmo caso, ó. Esse segmento todo está dentro do polígono. Mas vai acontecer caso, ó, vou pegar um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Esses pontos estão dentro do polígono, mas quando eu traçar o segmento entre eles, ó, parte desse segmento está fora do polígono. Ou seja, quando isso acontecer, quando parte desse segmento estiver fora do polígono, ele é um tipo de polígono côncavo,
certo? E o convexo é esse que não tem segmento, parte do segmento fora, beleza? E a parte da nomenclatura, né, vocês vão poder ver melhor aí na página 170 do livro de vocês, certo? Vou falar aqui brevemente, só de alguns tipos aqui, ó. Triângulo é um polígono que tem 3 lados, certo? Quadrilátero, 4 lados, certo? Ó, pentágono, 5 lados. Octógono, talvez os meninos já conheçam melhor isso aí, né? Então, um esporte chamado MMA, né? Tem o UFC, que é dentro de um octógono, certo? Tem 8 lados. O dodecágono é, normalmente a gente não, ó, tem gente que não conhece, né? Que normalmente se conhece do 1 ao 10, do 3 ao 10, né? Do 3 lados, 4 lados, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aí o dodecágono é o de 12 lados. E o hexágono tem 20 lados, certo? Aí na página 170 tem outros tipos, certo? Tem do 3 ao 10, aí tem outros especiais, né? Que é de 11, 12, tem de 15, certo? Aí, assim, eles têm uns, esses aí são os que tem os nomes particulares, né? Que tem alguns polígonos de outras quantidade de lados que não vão ter um nome específico, assim, certo? Os mais usuais que são esses tem um nomezinho que é usado, né? Para trabalhar com eles, certo? Então vamos ver agora a parte de diagonais de um polígono convexo, né? Vamos fazer a construção da fórmula que a gente usa para achar o número de diagonais de um polígono convexo, né? Que é esse tipo aqui, ó. Porque vão ter desse tipo aqui tem, se eu ligar esses dois pontos aqui, ó, não vai ser uma diagonal, então não dá para usar nesse tipo de polígono côncavo, só dá para usar no convexo, beleza? Então vamos falar agora sobre como se acha, né, a quantidade de diagonais de um polígono convexo. Tipo, ó, botei dois exemplos aqui que é até simples achar quantas diagonais tem, né? Ó, no quadrilátero, ó. Vou fazer aqui as diagonais, ó. Pra cá. Isso aqui, ó. Então, duas diagonais, não tem mais o que fazer, ó. Aqui, ó. Aqui um pentágono, né? Essa diagonal. Aí essas duas. E por último, essa aqui, ó. Certo? Então, tenho 5 diagonais, certo? Mas em polígonos maiores, já é mais difícil de, traçando as diagonais, achar a quantidade de diagonais que tem, certo? Você até consegue às vezes traçar todas, mas para fazer a contagem fica difícil. Aí existe essa fórmula aqui, ó, que D é o número de diagonais que tem um polígono, certo? Que é o seguinte, ó, n menos vezes, né? N menos 3, o resultado disso dividido por 2. O que seria n? N é a quantidade de lados que tem o polígono. No caso, se fosse para achar desse quadrado aqui, ó, o n seria 4, certo? Do pentágono, o n seria 5. Como é que se faz a dedução dessa fórmula aqui? Eu não vou fazer direto, mas para vocês terem uma ideia. Ó. Se eu pegar o seguinte, ó, de cada vértice aqui, ó, desse vértice, vamos pegar esse vértice aqui, ó. Quantos segmentos eu poderia traçar? Por os outros vértices, ó. Poderia traçar esse aqui e esse. E o outro vértice que é ele mesmo, né? Só que, ó, se eu traçar para ele mesmo, não é uma diagonal, não tá, nem sai do canto. Se eu traçar para esse vértice, também não é diagonal, é lado. Se eu traçar para esse vértice, também não é diagonal, é lado. O único que você viu foi esse, ó. Ou seja, todos os vértices que ele pode fazer ligação, 3 ele foi cancelado, né? Justamente que a quantidade de lados que tem aqui, ó, eu tirei 3. Mesma coisa aqui, ó. Desse vértice, ó, ele não pode ir para ele mesmo, nem para esse e nem para esse. Então cancela 3. Então de todos os vértices, ó, eu vou tirar 3 partes, né? De 3 ele não pode fazer ligação. E por que é n vezes? Porque, ó, é a quantidade de vértices, ó. Porque se vocês prestarem atenção, em qualquer polígono, certo? O número de vértices, o número de ângulos internos, o número de ângulos externos, o número de lados são o mesmo valor, certo? Então o número de vértices aqui é o mesmo do número de lados. Então, se eu fiz com esse vértice, eu vou fazer depois com esse, depois com esse, depois com esse. Então eu fiz com cada um. Então isso aqui significa que o n está multiplicando, né? Que é para dizer que fez com cada vértice. Por que depois a gente divide por 2, ó? Porque se eu pegar aqui, ó, quando eu fizer com esse vértice, eu fiz esse e esse aqui, né? Essa diagonal. Quando eu chegar nesse vértice aqui, ó, eu vou fazer esse
e esse. Ou seja, esse está se repetindo. A gente divide por 2, né? Porque os casos que estão se repetindo a gente cancela, certo? Então essa aqui, ó, é a fórmula, certo? Que você precisa saber para calcular o número de diagonais, certo? De um polígono. Então vamos resolver aqui, ó. Vamos fazer para esses dois casos, que a gente já sabe que aqui tem 2 e aqui tem 5, né? Vamos só aplicar na fórmula, vocês vão perceber que dá certo, ó. Então vamos fazer pelo quadrado, ó. Número de diagonais no quadrado. O quadrado tem o quê? 4 lados, né? Então nesse caso o n é igual a 4 lados. Então a gente vai botar aqui na fórmula. 4 vezes n, que é 4 novamente, menos 3, né? Tudo isso dividido por 2. Então vai ficar o quê? 4 vezes 4 menos 3 é 1. Tudo isso dividido por 2. 4 vezes 1 é 4, dividido por 2 dá 2. Justamente o número de diagonais que tem esse quadrilátero, certo? Vamos fazer agora para o pentágono. Então, no pentágono, o n é que é 5, né? São 5 lados. Então, vamos fazer, ó. Vai ficar 5 vezes. Aí, 5 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então, ó, 5 vezes 5 menos 3 dá 2. Tudo isso dividido por 2. 5 vezes 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Que é justamente o número de diagonais que eu tenho aqui, ó. Então, essa aí é a fórmulazinha. Eu não coloquei aqui, né, o subtítulo. Aqui, essa parte aqui é a soma dos ângulos internos, né, de qualquer polígono convexo. Então, para entender como é que funciona, para achar a soma desses ângulos internos, a gente tem que já saber, né, o que a gente já conhece, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? É igual a 180. Então, a partir dessa ideia que a gente já conhece, de que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180, a gente pode fazer a construção da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, de qualquer polígono, certo? Eu vou fazer esses dois exemplos aqui, ó, um quadrilátero e um pentágono, né? Aí vocês vão perceber que essa primeira forma é bem simples, certo? E a partir dessa primeira forma que eu vou resolver, a gente já entra na segunda parte, certo? Que é a partir da formulazinha. Existe uma fórmula para achar essa soma, certo? Que a gente vai tirar a partir desses dois exemplos aqui. Então vamos lá, ó. Primeiramente, já sabemos isso, ó. Já sabemos que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo dá 180, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Temos que fazer com que apareça aqui, ó, triângulos. Porque se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, se aparecer um triângulo, dois ou três, eu vou saber quantas vezes eu posso aplicar essa conclusão aqui, ó, de que a soma é 180. Então, o que é que tem que acontecer aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, no quadrilátero, 4 vértices, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou escolher um vértice, esse aqui. Esse vértice, ó, ligando para esse é um lado, ligando para esse é outro lado. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a ligação para o outro, que ele não toca, porque ele não tem ligação para formar um lado, ó. Fiz isso. Meio torto, né? Mas tudo bem. Beleza? Aí o que é que acontece aqui, gente, ó? Ao fazer isso, ó, o que é que eu construí? Eu construí a partir desse quadrilátero, eu construí dois triângulos nele, ó. Eu tenho esse triângulozinho aqui, ó, que está do lado esquerdo, e o triângulo que está do lado direito. Aí daí o que é que acontece? Como esse aqui é um triângulo, a soma desses três ângulos aqui, ó, dá 180. Como ali do outro lado também é um triângulo, a soma desses três aqui, ó, também dá 180. Se você for perceber, ó, se eu quiser somar tudo, né, que é a soma dos ângulos desse quadrilátero, vai ser esse ângulo mais esses dois juntos, mais esses dois juntos. Ou seja, vou somar os 6 ângulos que tem nos dois triângulos. Então, o que acontece? Como é que eu faço aqui? Eu não formei dois triângulos? Cada triângulo a soma é 180. Então, eu vou pegar 2 vezes 180 graus, certo? Ou seja, 360 graus. Então, todo quadrilátero, certo? A soma dos seus ângulos internos é 360.
Porque a partir de um quadrilátero eu posso formar, ó, 2 triângulos, certo? Então é bem simples, ó. Essa primeira parte é bem simples. A mesma coisa a gente vai fazer ali, ó, com aquele com o pentágono, né? No caso aqui eu tenho, ó, 5 vértices, certo? 5 vértices. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou escolher um vértice, escolhi esse, ó. Aí eu vou fazer a ligação. Não vou poder para esse nem para esse. Então posso fazer a ligação para esse aqui, ó. E posso vir para esse também, ó. Não dá para ir para mais nenhum. O que é que aconteceu aqui agora? Eu formei 3 triângulos, ó. Esse daqui, esse e esse daqui. O da esquerda, do meio e da direita. Ó, a soma dos ângulos aqui, ó, desse é 360. A soma dos ângulos desse aqui também é 180. E a soma desses três aqui também é 180. E desses 3 ângulos também é 180. Ou seja, se eu formei 3 triângulos, eu vou pegar 3 vezes 180 graus. Dá 540 graus, certo? Então, a gente pode definir, certo? Que todo pentágono, a soma dos seus ângulos é 540. Isso eu poderia fazer com qualquer polígono, certo? O triângulo não precisa, a gente já sabe que é 180. O quadrado a gente dividiu em 2 triângulos, 2 vezes 180 é 360. O pentágono a gente dividiu em 3 triângulos, então é 3 vezes 180, que dá 540. Aí com o hexágono eu poderia dividir ele também em triângulos. Aí eu achar a quantidade de triângulos que eu achasse, vou multiplicar, né, esse valor eu vou multiplicar por 180. Então, a partir dessa ideia aqui, ó, inicial, dá para a gente construir uma fórmula que a gente vai poder usar, certo? Antes de fazer a fórmula, né? Vamos fazer o hexágono. Ó, vou escolher aqui um vértice. Vou ligar para esse daqui e esse. Eu formei agora 1, 2, 3, 4 triângulos. Então vou multiplicar 4 vezes 180. Ou seja, dá 720 graus, certo? Isso a gente pode fazer com qualquer polígono, certo? Eu fiz aí mais rápido para a gente ter mais uma base, certo? Então eu vou ensinar vocês agora como é que é essa fórmula e aplicar, né? E vocês vão ver que é bem simples, dá pra gente aplicar em qualquer polígono. Então, a partir dos exemplos que eu dei aqui, né? Esse aqui a gente já sabe que o triângulo é 180, o quadrilátero aqui, ó, divide em 2 triângulos. Por isso que é 2 vezes 180, dá 360. O pentágono divide em 3 triângulos. 3 vezes 180, 540. O hexágono eu divido em 4 triângulos. 4 vezes 180 é igual a 720. Então, ó, se eu prestar atenção aqui, ó, eu tenho um triângulo, 3 lados, né? Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. E hexágono, 6 lados. Vou dizer que N é o número de lados, certo? Ó, vou botar aqui. N é o número de lados que vai ter o polígono, beleza? O que acontece, ó? Para determinar o triângulo, que é 180, quantas vezes eu multiplico 180 para chegar nele? Uma vez, né? Ó? Então, eu multipliquei uma vez. Aqui eu já multipliquei 2 vezes, não? Aqui eu multipliquei 3 vezes. E aqui 4 vezes. Aqui. Beleza? Deixa eu ver se dá para enxergar aí. Dá. Então é o seguinte, ó, se a gente for prestar atenção, ó, o triângulo, que são 3 lados, multipliquei por 1. Diminuiu quanto para chegar no 1? Diminuiu 2, né? O quadrado, que é 4, chegou no 2. O 4 para chegar no 2 também diminuiu 2. O pentágono, de 5 passou para 3, ó. Também diminuiu 2. E o hexágono, de 6, passou para 4. Se vocês for prestar atenção, ó, o número de lados aqui, ó, para chegar no valor que eu multiplico 180, sempre foi diminuído por quanto? Por 2, ó. Então, aqui, ó, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360.
5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Ou seja, a formulazinha, certo? Que eu vou chamar de SI. É a soma dos ângulos internos, certo? É a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono convexo, beleza? Vai servir para qualquer polígono, beleza? Então o que é que vai acontecer, ó? Vai ser o número de lados, né? Vou pegar aqui em parênteses. O número de lados menos quanto? Menos 2, ó. Se n é o número de lados, vai ser n menos 2. E no final, esse resultado eu multiplico por quanto? Por 180. Então essa é a fórmula para achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. SI, soma dos ângulos internos, é o que? É n menos 2, o resultado disso vezes 180. O que é n? É a quantidade de lados que tem um polígono, certo? Então vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver. Um octógono, né? Um octógono, ele tem 8 lados. Tem 8 lados, né? Então, a gente já pode determinar aqui que o n é igual a 8. Se eu quiser a soma dos ângulos internos de um octógono, vai ser o quê? 8, que é o número de lados que ele tem, menos 2 da fórmula, e o resultado disso vezes 180. Então, vai ficar o quê? A soma dos ângulos internos de um octógono é 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, certo? Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é 600 mais 480 dá 1080 graus. Então, essa é a soma dos ângulos internos de um octógono a partir da fórmula, certo? Que a gente acabou de aprender, beleza? Então, já ensinei para vocês aí, ó, duas formas, né? De achar a soma dos ângulos internos de um polígono. Através da transformar, né? Fazer a transformação em triângulos, né? Fazer a subdivisão dos polígonos em triângulos e ver quantos triângulos são e multiplicar por 180. Ou utilizar a fórmula que é uma generalização disso daqui, certo? A fórmula é essa, ó. SI, são dos ângulos internos, é n menos 2, tudo isso vezes 180, beleza? Então nós vamos falar agora sobre a soma dos ângulos ângulos externos agora. Vemos os internos, né? Temos esses aqui, ó. Esse. Agora vamos ver os externos, ó. É esse aqui, certo? E esse, ó. Esses daqui, ó. A soma dos ângulos externos de um polígono. Então vamos lá, né? A soma agora dos ângulos externos, certo? Mas Everton, aí estão marcados os ângulos internos. Calma, a gente vai construir os ângulos externos e vai determinar a soma dos ângulos externos, certo? Eu vou fazer o do triângulo, mas fazendo do triângulo, posso fazer outro também, do quadrado. Vocês vão perceber que vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque, ó, eu não preciso nem fazer aqui, ó. Já tem a fórmula aqui, ó. A soma dos ângulos externos, ó. SI é soma dos internos, SE é soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de qualquer e todo polígono é sempre 360 graus, certo? A soma dos ângulos externos é sempre 360 graus para qualquer polígono. Certo? Para qualquer polígono, beleza? Mas vou fazer aí uma breve demonstração de utilizando o triângulo, né? Se der espaço eu faço um quadrado para vocês verem que dá a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos construir os ângulos externos, né? A gente dá continuidade ao lado e forma um ângulo externo. Vou chamar esse aqui de, sei lá, de... Vou começar com A, né? Para fazer na ordem. ABC. Vou chamar esse de X. Vou chamar esse de Y. E esse de Z, certo? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó. Se eu prestar atenção, ó, todo ângulo interno com seu ângulo externo, a soma dos dois, ó, dá 180, ó. Aqui dá 180 e aqui também dá 180. Então, se eu somar tudo, ó, vou somar tudo, ó. A mais X, isso aqui dá 180, né? Mais B mais Y, mais
C mais Z. A mais X dá 180. B mais Y dá 180, né? Esses dois aqui. E C mais Z também dá 180. Ou seja, 180 mais 180 mais 180 dá o quê? Dá 540. Beleza? Que é a soma desses três aqui, ó. Que é esses dois, mais esses dois, mais esses dois. Mas vou fazer uma separação, ó. Vou redistribuir isso daqui, ó. Vou pegar A mais B mais C, mais X mais Y mais Z. Isso tudo é 540, né? Eu só redistribuir, certo? O que é que eu vou fazer, ó? O que é isso aqui? O que é essa parte? Essa parte é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E a gente sabe que isso aqui dá quanto? Dá 180. Ou seja, isso aqui dá 180 mais essa soma aqui, ó. Tudo isso dá 540. Vou passar para o outro lado, né? Então vai ficar, ó, X mais Y mais Z igual a 540. E 180 vem menos 180. Certo? Então fica, ó, X mais Y mais Z igual a 540 menos 180 dá 360. Então, se vocês forem prestar atenção, ó, o que é isso aqui, ó? X mais Y mais Z é a soma dos ângulos externos desse triângulo, ó. X mais Y mais Z. E essa soma deu quanto?